Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clama do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus, a todos nós, venha nos Tema central, quarto trimestre aqui do quadro Jovem Sois Forte, tem como tema central exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias. O tema dessa oportunidade, a lição número 3, onde vai tratar, como vimos no início aí, na vinheta, o sermão do templo. Para tanto, vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor Jesus, que a qualquer momento o Senhor de vir buscar a cada um de nós. Nos abençoa durante esse período, que aqui, juntamente com cada jovem que se preocupar, Pai, está aqui acionando aqui o canal e aqui o quadro. Vamos estar aqui junto conhecendo o conteúdo de mais uma lição dominical pela qual estamos tratando aí do livro de Jeremias. Faz isso, ó Pai, dá-nos a tua bênção durante todo esse período que aqui estivermos. É o que nós pedimos, te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Texto principal: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor. Todos de Judá, vós que entrais por esta porta para adorardes ao Senhor. É interessante, amados, que o texto principal e o teor que vamos estar lendo aqui na leitura, que vai falar ali do comissionamento de Deus, através do ministério de Jeremias, para estar ali levando uma palavra de exortação diante desse sermão ali na porta do templo. Isso é interessante, que traz um confronto para a questão dos nossos dias, onde 90% ou mais do que isso das mensagens dentro de um culto são palavras, como diz aquele ditado, somente flores. E como diz aquele hino, que não era para pegar só rosas, mas também os espinhos também. E aqui foi justamente, né, o comissionamento de Jeremias. Ali, ainda que no final das suas exortações tinha a palavra de esperança, porém, antes, Jeremias estava a advertir aquela nação, prioritariamente Judá, tribo de Judá, e a de Benjamim, que ainda se encontrava sob o cuidado de Deus e ainda não tinha entrado sob a esfera do cativeiro. E eles estavam tendo um culto em seu pleno vigor. A ida ao culto, os sacrifícios, tudo estava em perfeito funcionamento. Porém, a vida daqueles israelitas, começando desde dali dos profetas, do sacerdote, do povo, estava totalmente desassociado do temor de Deus e estava debaixo do desagrado de Deus, o que fazia, o que tornava nulo aquele ato de oferta, aquele ato de adoração. Fato este que
através do profeta Isaías, o Senhor também chama a mesma atenção a alijar o povo de Israel, as 11 tribos, 10 tribos, quando ele disse que eles adoravam a Deus de coração, ou de boca, mas o seu coração estava distante do Senhor. Não foi diferente o quadro clínico espiritual de Judá. E Deus agora comissiona Jeremias para alertar aquele povo daquela situação de hipocrisia, daquela situação de insensibilidade, daquela situação de falta de temor de Deus, e daquela situação em pleno curso com respeito a uma vida de desobediência e rebeldia diante do Senhor. Resumo da lição: a justiça divina é reafirmada na exortação feita tanto ao povo de Judá quanto à liderança política de Israel. Observe bem, a justiça divina é reafirmada na exortação feita tanto ao povo de Judá quanto à liderança política e religiosa daquele momento histórico e do povo de Israel. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e disse: ouvi a palavra do Senhor todo de Judá, vós os que estáis por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, e se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei os vossos pais de século em século. Antes de continuarmos a leitura bíblica, amado e querido jovem, observe aqui Deus revelando o raio-x espiritual daquela tribo. Porque as 10 tribos, que era conhecida como Israel, estava já em cativeiro. Porém, Judá estava caminhando para a mesma condição. E observe como eles estavam insensíveis, é como se fosse uma lepra em pleno curso de desenvolvimento, aquele corpo, nação e povo. Ele diz aqui, juízo, havia injustiça, havia falta, de empatia. Estavam oprimindo aqueles que eles podiam socorrer. Estavam ao alcance deles socorrer o estrangeiro, socorrer o órfão, socorrer a viúva. E ainda piorando mais, tinha aqueles que derramavam sangue inocente e como se nada tivesse acontecido. Eles iam até o templo e erguiam a sua mão em adoração a Deus. Observe, caro jovem, tão quanto é da nossa responsabilidade a questão da nossa vida cotidiana. Fato este até mesmo agravante pelo tempo que nos encontramos. Aqui o povo de Israel estava ainda sobre o tempo da lei. Porém, nós estamos no tempo da graça. E no tempo da graça, a nossa adoração já não está estritamente ligada ao momento do congregacional. Ainda que ele seja necessário, ainda que haja mandamento do Senhor para que nós não venhamos deixarmos de congregar. Porém, à luz do Novo Testamento, e nós agora sendo nós o templo de Deus, o santuário onde o Senhor habita, a nossa adoração está no fato
da nossa vida diária. Em todos os pormenores do nosso cotidiano, é uma oportunidade de estarmos glorificando e adorando a Deus. Por isso que Paulo diz: quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, a nossa adoração a Deus, ela está refletida integralmente dentro do Novo Testamento, a questão do nosso cotidiano. Porém, ainda que estavam sobre os efeitos, sobre a questão da lei, o tempo da lei, ainda assim, nunca foi diferente a questão de Deus, né, condicionar, né, a aceitação da adoração no templo à questão da sua vida fora do templo. Como nós vemos até mesmo no prefácio das Escrituras, quando Abel e Caim ofereceu a sua oferta ao Senhor, levantou um altar ao Senhor. E ali Deus olhou primeiro para Abel, depois para a oferta. E olhou também para Caim e depois também para a oferta. Assim o Senhor, Ele continua fazendo conosco, caro jovem. Ele vai olhar para a sua vida. O que você tem feito diante do computador? O que você tem feito diante dos meios de comunicação, WhatsApp, TikTok, Instagram? O que você tem feito através da sua atitude e compromisso profissional do seu trabalho? O que você tem feito em compromisso relacionado ao seu momento de sala de aula dentro de uma escola? O que você tem feito diante da sua responsabilidade diante de Deus, frente ao seu comungar familiar? Tudo isso vai ter o seu devido peso diante do nosso serviço a Deus, diante do nosso serviço ao reino de Deus, diante da nossa adoração a Deus. Por isso que Paulo ele chega a dizer, né, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não nos conformemos com este mundo, mas que nós venhamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Porque até hoje essa realidade do tempo de Jeremias não está diferente no tempo de hoje, onde há muitos ministérios que não falam mais sobre pecado. Pelo contrário, o próprio pecado ele tem o seu curso vigente e normal dentro até mesmo do culto em si, da liturgia de culto. Então, é para nós refletirmos através dessa lição com respeito ao nosso particular. A nossa oferta, que já haja vista que ela é contínua, em cada atitude nossa, estamos expressando uma adoração a Deus, um culto a Deus. Então, muito mais, essa lição tem que nos chamar a atenção, né? E quão grande e grave, muito mais é acentuado, né, esta agravante para nós no tempo da graça. Eis que vós confiais em palavras falsas, para que nada são provetosas. Então não adianta eu estar no culto adorando o hino da harpa ou qualquer louvor, quando a minha vida não reflete as verdades daquela expressão em que eu declaro diante de Deus. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quando você e eu não nos comprometemos ou não fazemos corpo aos trabalhos evangelísticos na igreja, aos trabalhos de culto a livre, seja na esfera do grupo de jovens, seja na questão do ministério em si, quando de um trabalho evangelístico, né, que chama e que convoca a igreja no seu todo, o ministério no seu todo. Se eu não tenho essa desenvoltura, se eu não estou disposto a tal
a tal trabalho, porque eu estarei dentro de um culto, adorando a Deus, dizendo: eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Essas palavras está dentro do versículo 8 aqui de Jeremias. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtarei vós e matareis. Olha só, mais um grau do raio-x espiritual daquele povo. E cometereis adultério e jurareis falsamente, perjúrio, né? E queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conheceste. E então vireis e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas estas abominações? Pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Ou seja, Deus chama, caro jovem, a atenção da tribo de Judá com respeito a algo que eles já tinham conhecimento, de que Deus ali tinha exortado naquele tempo aqueles que estavam sobre aquela adoração que estava ali centralizada em Siló. Porém, também eles tinham o exemplo das próprias 10 tribos que já tinham sido cativas, porque não deu ouvido à palavra de Deus e permaneceram a exemplo do que eles estavam fazendo agora nos seus próprios pecados e não acolhiam a exortação e a exortação de Deus ao arrependimento. Versículo 3: agora, pois, porquanto fazei todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouviste. Chamei-vos e não respondeste. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, a este lugar que vos dei a vós e ao vosso pai, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Aqui está centralizado e enradicado um grande erro que nós podemos cometer. É dar ênfase à questão da religiosidade, da prática religiosa, que ela é louvável dentro dos princípios de Deus, em frente às vontades reveladas de Deus com respeito a isso. Então aqui eles estavam trocando, eles estavam dando uma ênfase ao litúrgico e ao templo, e que fazendo esse exercício eles estavam livres para cometer toda e qualquer abominação, tratando aquele lugar, o nome do Senhor, como se Deus fosse um Deus democrático. Ou seja, você pode viver a vida que você vive, porém, contanto que você leia a Bíblia, contanto que você esteja na escola dominical, contanto que você esteja no culto, sem problema nenhum. Pode viver a sua vida, né, como você bem entender. Era essa a ideia que o povo de Judá estava tendo. Estava vendido a este veneno. Veneno este do seu próprio coração, o qual o próprio profeta Jeremias, na sua palavra, diz que ele era mais perverso, que o nosso coração ele é mais perverso do que todas as coisas. Enganoso é o coração, disse Jeremias, e mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Disse Jeremias. Aí Deus diz que ele conhecia. Como ele diz aqui, que ele estava vendo tudo isso. E a recorrência, observe bem o que fica aqui bem claro com respeito à longanimidade de Deus e o amor de Deus. Que é refletido este amor, esse desejo de Deus em evitar que Judá também fosse a cativeiro, estava plausível e claro diante das recorrentes exortações, as recorrentes envios dos profetas que ele enviou para aquele povo, além de Jeremias.
Jeremias foi o último profeta a ser usado por Deus para alertar o povo de Judá a considerar os seus caminhos. E ainda assim, eles escolheram ir para o cativeiro. E ainda indo para o cativeiro, e ainda por um tempo determinado, isso também reflete cada vez mais, né, a questão do quanto Deus amava aquele povo e do quanto Deus estava sendo longânimo com aquele povo e o quanto Deus desejaria que eles acolhessem, né, a palavra do Senhor para que ele pudesse fazer com que eles permanecessem habitando aonde? Na terra onde manava leite e mel. Introdução. Capítulo 7 do livro de Jeremias registra a mensagem que ele transmitiu à porta do templo em Jerusalém. Embora as pessoas continuassem a cumprir com as práticas litúrgicas do culto, o Senhor as reprovava. Na lição deste domingo, vamos discorrer a respeito do perigo da apostasia, da falsa adoração e do mal que uma vida cristã sem compromisso com a verdade de Deus é capaz de fazer. Este estudo é um alerta para a igreja na atualidade. Ao ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração, como fez o povo de Judá. A voz no templo. Frequentadores do templo. Jeremias recebeu a missão de ir até Jerusalém, posicionar-se à porta do templo e pôr-se a gritar, anunciando a mensagem a todos que por ali passassem. Provavelmente a cidade estava cheia de pessoas e o templo extremamente concorrido. Contudo, era possível notar a ausência de reverência, de temor a Deus e a verdadeira adoração. A mensagem era de arrependimento e deveria ser proclamada aos frequentadores do templo, pois estes estavam cumprindo com os rituais litúrgicos pré-estabelecidos, mas estavam com o coração distante de Deus. A adoração, a oração e o sacrifício são válidos quando praticados em conformidade com a palavra de Deus e em santidade e para Ele. Assim ecoou a voz de Deus no templo, como já foi comentado. Segundo subponto, o perigo da falsa adoração. A voz de Deus ecoou no templo com uma mensagem clara de que o cumprimento de liturgia não é suficiente para agradá-lo. Não basta cantar, é preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. A hipocrisia na adoração existe. Jesus afirma que em vão me adoraram aqueles que o fazem dessa forma. Para Deus receber nossa adoração, ela tem que ser legítima, em espírito e em verdade, o que implica em uma adoração sincera de um coração regenerado e voltado para o Senhor. Embora frequentasse o templo e observasse o rito de culto, o povo de Judá estava com seu coração distante de Deus, contaminando o culto ao Senhor, atraindo assim a sua ira. Terceiro subponto, Siló, um triste exemplo. A mensagem de Jeremias afirmava que Deus faria ajudar o que havia feito a Siló. Em Siló ficava o tabernáculo do Senhor, a arca do concerto e os sacerdotes que se enveredaram por caminhos tortuosos, atraindo a ira de Deus. Estes sacerdotes confiaram na estrutura religiosa e não em Deus. E o zelo religioso não impediu que Siló fosse destituída e nem a morte de Eli e dos seus filhos de sua nora. Ou seja, caro jovem, ao falar sobre Siló, estava fazendo o povo lembrar de que o povo confiava no tabernáculo, principalmente na arca de Deus, em que seus filhos, quando em guerra estava perdendo aquela guerra, mandou trazer a arca, achando e dando um sentido, ministrando um sentido místico de poder àquela arca. Isso fazem todos nós que hoje venhamos a atribuir a qualquer ícone, a qualquer imagem, até mesmo ao ministério, até mesmo a um pregador, a um pastor, ou quem quer que seja, né? Um poder místico, um valor além, que esteja além da palavra de Deus, além do agir de Deus. E o povo tinha feito isso. E ainda deles perder aquela guerra,
os filhos de Eli morreram, e também as suas noras ficaram viúvas, e o povo de Israel também perdeu aquela batalha, e a arca foi apreendida pelos filisteus. Por quê? Porque estava havendo ali uma troca de valor. Valorizavam mais o ícone, a figura, ainda que tinha o seu valor, porque foi dado por Deus. A liturgia foi dada por Deus. O que eles estavam fazendo ali no templo de Jeremias, estava na lei. Porém, esqueceram, né, dos princípios que Deus tinha estabelecido quando da oferta do sacrifício, que era uma vida sem fermento. Era uma vida em santidade diante do Senhor. Deixar Deus para confiar na estrutura religiosa foi o pecado do povo do dia do sacerdote Eli, assim como o povo para o qual Jeremias profetizou. Por esse motivo, Deus utilizou-se do triste exemplo de Siló, com a intenção de levar Judá a refletir, se arrepender e desejar uma mudança. Está aqui embaixo, não deu para ver. Segundo ponto, a vida espiritual bíblica. Definição. A palavra espiritualidade vem do latim spiritualitatem e indica o ato de valorizar o que é espiritual. No que se refere à vida espiritual cristã, ela afirma-se na experiência pessoal e real da pessoa com Cristo, influenciando-o na sua fé, no pensamento, na forma de enxergar a vida, nos seus relacionamentos interpessoais e no enfrentamento da dificuldade. A vida espiritual do crente não é invisível. Sua comunhão com Deus pode ser vista mediante seus frutos, suas ações, atitudes e palavras que glorificam o nome do Senhor, dependente da circunstância. Uma vida espiritual saudável leva a pessoa a agradar ao Senhor, e isso na sua integralidade, corpo, alma e espírito. Por isso, caro jovem, você pode estar acompanhando também aqui pelo nosso canal, o Estudando Juntos, que ainda que seja para a classe adulta, nós estamos falando da palavra de Deus. Ela está tratando justamente dessa temática, corpo, alma e espírito, e a sua importância com respeito a toda a esfera da nossa vida, segundo a revelação da palavra de Deus. Segundo subponto, a vida espiritual e as suas tendências atuais. Nem todo crente vive de maneira bíblica, assim como nem toda prática espiritual agrada a Deus. O pensamento da sociedade atual tende a não aceitar o que é padrão, institucional e sólido. No entanto, não rejeita e nem condena o que é espiritual, desde que não esteja vinculado a uma instituição religiosa ou uma crença específica. Nesse sentido, para o pensamento pós-moderno, é possível ter experiências sobrenaturais com Deus sem comprometer-se com Cristo, com seus ensinamentos, com a sua igreja, que fala do desigrejado, né? A vida espiritual atual tende a ser subjetiva e desprovida de preceitos bíblicos, o que deve ser rejeitado pelo crente, pois somente por meio de Cristo é que podemos nos chegar a Ele. A prática da espiritualidade. No livro de Gênesis podemos ver o agir de Deus nas expressões "e disse Deus". Em João 1,14 está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre vós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, mostrando a ação de Deus em conformidade com a sua palavra. O Criador fala e age. A leitura da palavra de Deus, a oração e o jejum são práticas espirituais saudáveis de um cristão genuíno, mas elas devem ser acompanhadas de ações. A salvação é pela fé e não pelas obras. Contudo, os salvos são chamados para as boas obras. Nos dias de Jeremias, as pessoas frequentavam o templo e cumpriam rituais litúrgicos determinados no Pentateuco, mas precisavam melhorar seus caminhos, suas ações, mediante o exercício da justiça, com o cuidado com os necessitados. Cuidar dos órfãos, das viúvas e do necessitado não é uma pauta política, mas são ações ordenadas pelo Senhor. A vida cristã genuína e bíblica consiste em práticas que glorificam a Deus. A fé necessita ser prática. Terceiro ponto, caminhando final, as causas e as consequências de uma vida espiritual vazia.
a triste realidade de uma vida espiritual vazia. Jeremias profetizou contra a vida espiritual do seu povo. Sua mensagem revelou quanto isso entristeceu Deus. O povo se firmava na estrutura do templo, que se tornou como uma espécie de amuleto, e acabava se contentando com a ausência de Deus em suas reuniões. Essa atitude reafirma a inclinação humana de desejar criar um caminho próprio para se relacionar com Deus. Mesmo com todos os elementos necessários para a realização de um culto, a presença do Senhor é indispensável e insubstituível. Nos dias de Jesus, este mesmo problema persistia. Foi com os escribas e fariseus que ele travou os maiores embates. Ao repreender os líderes religiosos da sua época, Jesus afirmou que eles eram sepulcros caiados. Deus deve estar no centro de tudo. As causas e as consequências da vida cristã vazia. A vida cristã sem a aprovação e a presença de Deus é um perigo. Para o crente, o culto não é somente um ato litúrgico ou uma obrigação religiosa, mas uma oferta de louvor a Deus e o seu momento de comunhão com Ele, como também o fortalecimento da comunhão cristã. Uma vida cristã vazia é resultado de um coração distante de Deus. Quanto às suas consequências, elas são igualmente trágicas. Perda do direito de habitar com Deus, não ter a oração ouvidas pelo Senhor, e a colheita de frutos da própria maldade. A vida cristã vazia, portanto, é um desvio da presença e da comunhão com o Eterno. Deve ser evitada constantemente. E o exemplo dessa realidade nós vemos na vida de Sansão. Pelo que praticava, pelo que ele estava fazendo, ele passou a se distanciar de Deus. E diz a palavra de Deus que chegou ao momento em que o Espírito Santo saiu da vida de Sansão. E nem mesmo isso ele percebeu. Ele tinha o Espírito Santo, mas necessitava ele ser obediente à voz do Espírito Santo. Então, amado e querido jovem, isso fala da realidade. Nós podemos ter o Espírito Santo, mas precisamos dar ouvido ao Espírito Santo com respeito àquilo que o Senhor requer de nós, com respeito à nossa espiritualidade, à nossa vida com Deus. Nós vemos isso numa questão de uma intensidade maior quando olhamos para a igreja de Coríntios. Ele não só tinha o Espírito Santo, mas é uma igreja dotada com todos os dons espirituais que o Senhor Jesus deu ali para aquela igreja. E ainda assim, eles estavam agindo como crianças, pela qual Paulo disse que não poderia falar para eles como adultos, senão como crianças, não a espirituais, senão como a carnais. E observe, eles tinham o Espírito Santo, eram crentes, eram irmãos, eram filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Tinham dons espirituais sobre a vida deles, que o Senhor já tinha dado para eles. Porém, precisavam estar sensíveis à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. E Deus estava fazendo isso, a exemplo da igreja de Coríntios, através das cartas do apóstolo Paulo. E aqui, Deus estava usando Jeremias, a porta do templo, para que ao passar o profeta, eles pudessem ali refletir e ter uma mudança e chegar ao arrependimento. Porque se assim não fosse, não adiantava a oração, não adiantava a adoração, não adiantava a oração, de nada Deus estava a considerar. O profeta Isaías repreendia seu povo de então, as 10 tribos, porque até mesmo eles jejuavam e requeriam de Deus. Estavam tendo um ato litúrgico, um ato que faz parte de uma vida espiritual com Deus, de livre escolha, que era o jejum. Porém, eles estavam usando isso como critério de barganha, e querendo que Deus, desse a resposta aos seus desejos, aos seus objetivos. Então, ali no caso de Isaías, dentro desse particular que aqui estamos trazendo, caro jovem, estava usando o jejum como algo, ali como um amuleto, o ato da prática do jejum.
O ato de jejum se dá por uma prática voluntária de consagração e dedicação a Deus, e não como um critério em buscar o mérito aceitável diante do Senhor. Pensemos e consideremos esse grande mal com respeito às causas das consequências da vida, de uma vida cristã vazia. A oração não ser ouvida, não ter mais a presença de Deus, que é o pior de todos. E pior de todos que eu digo por quê? Porque nós lemos em Hebreus 6. Porque é impossível aqueles que uma vez têm sido iluminados, terem experimentado, né, a questão do Espírito Santo, a presença de Deus, venha recair, venha decair da fé, possa ser novamente restaurado. Observe a seriedade que é para nós, caro jovem, essa questão, como não diferente também era para Judá no tempo de Jeremias. Terceiro subponto, uma mensagem urgente e atual. Jeremias exerceu seu ministério entre os anos 627 e 586 a.C. Mas a verdade de sua mensagem ainda ecoa na atualidade. A mensagem anunciada por Jeremias à porta do templo de Jerusalém assume o papel de alerta em nossos dias. Infelizmente, muitos dizem estar conectado com Deus, mas sem frequentar o templo, a igreja do Senhor, tornando-se o desigrejado. Assim sendo, a mensagem de Jeremias na porta do templo aponta o caminho para uma vida cristã saudável, com a frequência aos cultos e a comunhão com Deus e com seus irmãos, rejeitando qualquer excesso. Guarde bem esse final, caro jovem, rejeitando qualquer excesso. Haja vista que a nossa adoração é a nossa prática de vida, se revela pela nossa prática diária de vida. Então logo não podemos dar uma ênfase maior a isso e negligenciarmos o congregar com os santos. Porque ali se manifesta e está em pleno vigor o ministério do ensino. O aperfeiçoamento se dá quando da reunião dos santos, como diz e nos ensina a palavra de Deus. E que nós não venhamos a cair sobre esta malha e esta terrível algema de acharmos que podemos viver a parte da comunhão de uma igreja local, do congregacionar, do se congregar, porque isto é mandamento do Senhor. Para o novo aliança, não deixai de congregar, como ele diz, como alguns têm feito. Não deixai-vos de congregar como alguns têm feito. Esse alguns está dentro deles, um dentre deles são esses que agem como desigrejados e militam a sua atitude, se dizendo espiritual ainda. Que nós possamos tomar cuidado, caro jovem e adolescente. A dura mensagem de Jeremias, o líder religioso, e aos frequentadores do templo em Jerusalém revela que um crente pode trocar a verdadeira adoração pela falsa e perder, mesmo estando dentro da casa de Deus. Precisamos ter uma vida cristã saudável e equilibrada, na qual a nossa comunhão individual com Deus e coletiva na igreja consiga caminhar junta, resultando em uma prática que agrade ao Senhor. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos, ó Pai, nos colocar na Tua presença mais uma vez, pedir perdão nossos pecados e Te agradecer por este tão grande e relevante conteúdo de importância para nós, Pai. Nos ajuda, nos guarda dessa insensibilidade, nos guarda da lepra, do pecado, Senhor, e nós venhamos e nos guarda, Senhor, da idolatria. Nos guarda, Senhor, de fazermos do amuleto, seja uma prática da nossa vida espiritual, como oração, jejum, Senhor, ou a leitura e estudo da Tua palavra, como também a ida, Senhor, para o culto. E venhamos fazer disso um amuleto e está aí tudo isso desassociado do verdadeiro e sincero temor a Ti. Faz isso, ó Pai, em nossa vida, nos guarda desse grande mal. É o que nós pedimos, já Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação, ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima programação.